Desespero no STF. Desespero no STF. Meus amigos, o que vocês acabaram de ouvir não é apenas mais um comentário isolado. É a fotografia de um sistema inteiro em colapso. Ministros que sempre se colocaram como donos do jogo, agora se veem acuados por forças que não conseguem mais controlar. Uma decisão precipitada os colocou contra a parede, e os bastidores revelam que até mesmo os bancos, aqueles que sempre foram aliados silenciosos do poder, já começam a recuar. O que realmente foi discutido nessa reunião secreta? Até onde vai o impacto dessas sanções que chegam do exterior? E, principalmente, o que acontecerá quando os próprios alicerces financeiros começarem a ruir diante da pressão internacional? Essas respostas começam a aparecer agora. Antes de avançarmos, seja muito bem-vindo ao Veio à Tona. Eu sou Eduardo Lenoy. Se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhuma análise. E se você já nos acompanha, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para fortalecer a luta pela verdade. Os bancos levaram uma proposta terrível ao STF e ministros ficaram irados e se desesperaram. Nesse dia Magnitsky, em que o governo americano mais uma vez ele voltou a sua mira para as autoridades brasileiras, acusadas de violações contra direitos humanos e perseguição política contra a direita, eu vou trazer para vocês um bastidor que complementa de maneira bastante interessante as duas grandes bombas do dia. E se você não está antenado, a primeira grande bomba foi a punição da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que também recebeu hoje uma sanção da lei Magnitsky. E a segunda bomba foi uma nova cassação de visto americano. De quem? Dele, Jorge Messias, mais conhecido como Bessias. O AGU de Lula disposto a censurar tudo e todos na sua ânsia de colocar como candidato, ele mesmo aí, a uma vaga de ministro do STF. E esse bastidor, ele revela o que aconteceu no momento em que bancos brasileiros, em uma reunião secreta com ministros do STF, no Tribunal da Transparência, de novo, reunião secreta, sugeriram que os ministros fechassem quaisquer contas bancárias que eles tenham nos grandes bancos tradicionais brasileiros. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá nessa reunião e ver a cara dos ministros desse momento. Olha aqui, gente, o que saiu aí na revista Veja. Olha aí. Eles disseram ainda que para evitar punições ampliadas baseadas na lei Magnitsky, os ministros, eles aqui são os bancos, né? Os ministros aí deveriam inclusive cogitar o uso de gadgets e de softwares de países contrários aos Estados Unidos no xadrez mundial. Nenhuma sugestão específica foi citada na conversa, mas magistrados ouvidos pela Veja disseram que entenderam o recado, como a hipótese do tribunal e os próprios ministros analisarem a conveniência de passar a usar programas de computador chineses, por exemplo. Olha só a gravidade da situação a que a gente chegou. Ministros do STF recebendo a recomendação de pararem de usar itens que tenham tecnologia americana, para usar apenas itens de países que são adversários dos Estados Unidos, como a China. Olha, eu quero ver o dia em que o ministro vai trocar o seu Apple, o seu iPhone, pela Xiaomi, pela Huawei, e vai trocar o seu Windows e o seu iOS pelo quê? Pelo quê mesmo? Qual que é o sistema alternativo ao Windows, ao iOS? Não sei, gente. Conta aí pra mim nos comentários. Vai trocar o Word ou o Google Docs pelo quê? Vai substituir pelo quê? Conta aí pra mim. Gente, a que ponto nós chegamos? O que isso diz sobre a mais alta corte do nosso país? Olha só a que ponto chegaram as violações de direitos humanos no Brasil. E olha com quem que nós estamos nos alinhando. China! Com países ditatoriais, repressivos, autoritários e que censuram e violam os direitos dos seus próprios cidadãos. Calma, calma que vai ficar ainda pior. Olha só a ira e o desespero dos ministros com a recomendação de fecharem as suas contas bancárias. E aqui, ó, eu não era uma mosquinha, não podia estar lá, mas a matéria trouxe aqui para nós um olhar pelo buraco da fechadura do que estava acontecendo dentro da sala lá. Olha aí. No caso da sugestão de se afastarem do sistema bancário para evitar possíveis contaminações de instituições financeiras que transacionam com a STF, como o Banco do Brasil, responsável por pagar o salário dos 11 juízes do tribunal, a reação dos ministros foi qual? A pior possível. Segundo ministros ouvidos pela Veja, a ideia foi rechaçada de pronto, porque os rebaixariam a cidadãos de segunda classe e poderia ser interpretada como submissão às pressões da Casa Branca, que, em retaliação ao julgamento de Bolsonaro, enquadrou o relator Alexandre de Moraes na Magnitsky sob a falsa alegação de que ele atuaria como violador
de Direitos Humanos. Ou seja, gente, os ministros, eles preferem que os bancos brasileiros sofram punições, sofram consequências brutais de ter eles, os ministros, como clientes, mesmo sendo sancionados pela Magnitsky, e aí os bancos sofrendo com multas bilionárias, com exclusão do sistema financeiro global, com vários outros tipos de punições. Eles preferem esse cenário em vez de eles simplesmente encerrarem as suas contas desses bancos e assim ajudarem a preservar o sistema financeiro brasileiro. Eles são os patriotas, né? Os defensores da soberania, que colocam o Brasil, os brasileiros, acima do próprio ego, acima do próprio umbigo. É isso mesmo. Eles que não querem ser chamados cidadãos de segunda classe, mas que condenam os manifestantes do 8 de janeiro, os réus da trama de golpista, condenam os jornalistas censurados a serem todos cidadãos de segunda classe, sem direitos fundamentais, sem liberdade de expressão, sem direito a devido processo legal. Inverteu-se o jogo agora. Não, gente. Eles preferem ver os brasileiros sofrerem junto com eles agora, caso os bancos sejam sancionados, do que eles arredarem um passo e simplesmente cancelarem suas contas bancárias. É por isso que os ministros do STF defendem tanto a soberania brasileira. Mas no caso deles, o que eles defendem, a soberania que eles defendem, é diferente daquela que a gente está imaginando. É a soberania deles contra todos nós. Você acabou de assistir a um comentário que eu fiz em um programa da Gazeta do Povo, o jornal que tem no sangue os princípios cristãos conservadores que você e eu compartilhamos. Um jornal que defende a verdade e a justiça. Não esqueça de assistir ao programa na íntegra e você consegue fazer isso pelo link da descrição e também não deixe de assinar a Gazeta do Povo. Acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar o QR Code que aparece aqui na tela ou então clicar no link da descrição do vídeo. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, a justiça e a liberdade. Nós nos vemos lá.